chamar aqui, porque é o seguinte, a crise se estabeleceu fora também nos bastidores. E ontem teve reunião do Conselho, o Romeu Tuma, qual é o cargo do Romeu Tuma? Presidente do Conselho Deliberativo. Presidente do Conselho. Ele fala sobre possíveis infrações estatutárias que podem levar ao impeachment do presidente Augusto Melo. Vamos ouvir. A Comissão de Justiça, por indicação nossa lá no começo, como mandam apurar os fatos, ouvir as pessoas, analisar contratos, documentos, fizeram um trabalho bastante abnegado. Decidiram, depois de analisar todos os documentos, ouvir algumas pessoas, encaminhar para a Comissão de Ética, porque a Comissão de Justiça ela não é uma comissão processante. Isso significa que ela não pode intimar as pessoas para serem ouvidas. Ela convida as pessoas. E eles acharam que há indícios de que alguém pode ter infringido regra estatutária e algum dispositivo legal também, da legislação brasileira. Você vai afastar um dirigente eleito, você tem que aprovar um procedimento de impeachment, esse processo tem que ser julgado no Conselho, o Conselho declarar o impeachment de um dos 3 mandatários, que é o presidente e os 2 vices, e aí, antes dele ser julgado pela Assembleia Geral, ele fica afastado. Então, enquanto isso não acontecer, ninguém é afastado. Vitão, traduza para quem não está entendendo nada, como é que vai encaminhar o trâmite desse processo todo. Bom, o impeachment anda no Corinthians, o processo andou, porque a questão é política, né? Muito mais política do que questão criminal é na justiça. Quando o impeachment é muito mais político do que os fatos em si. O Augusto perdeu muito apoio, já tinha oposição, que era a minoria, agora a situação rachou. Todo o grupo do Rosalá Santoro, do Armando Mendonça, que é vice, saíram do poder. Rubens Gomes saiu atirando do poder. Então, toda a gente que apoiou ele, racharam. Então, ele perdeu muito apoio ao inventar o cargo de CEO lá. Botou o Fred Luz, o Romeu Tuma Júnior, que estava segurando todo o processo. Não gostou de ter CEO, aí botou para correr também o impeachment, que ele estava segurando. O Romeu Tuma Júnior no Corinthians funciona como Arthur Lira no Brasil, para quem está vendo. Assim, o presidente da Câmara que pode votar, não votar, demora para votar, não demora, ele estava segurando, estava sendo cobrado. Aí ele não gostou do negócio do CEO no Corinthians, achou que não tinha que ter parte do Conselho, botou o negócio para frente. Agora, para o presidente cair, além de ser votado na Assembleia do Conselho, se o Conselho disser que tem que cair, aí a Assembleia de Sócios vota. Só que no associado, o Augusto Melo é mais popular do que ele é na torcida. Ele ganhou a eleição com 80%. Hoje não ganharia com 80% depois de tudo que aconteceu, mas as pessoas que estão lá no Corinthians têm dúvida. E eu não tenho como saber, mas as pessoas que calculam isso não têm certeza se passaria na Assembleia de Sócios. Por isso que o Conselho não votou ainda. No Conselho já teria voto para passar. Mas as pessoas pensam, pô, se a gente passar e não passar na Assembleia, e outra, eles querem tirar, mas quem vai ser o presidente? Ninguém sabe. Porque aí a eleição seria indireta no Conselho. Não seria mais uma eleição de sócios. Os 300 conselheiros votariam no novo presidente, e aí eles ficam pensando, se a gente tirar esse cara, quem que vai ganhar? Então, ninguém está preocupado com o Corinthians. O argumento para derrubar o Augusto é o que é? Incompetência administrativa? Não, isso não é motivo para impeachment. Corrupção, corrupção na questão da VaidBet, é um caso que está sendo falado. A questão da PixBet. A PixBet é anterior à VaidBet. Quem pagou a rescisão, que disse que não ia pagar? Isso está sendo falado. A VaidBet, que não tinha intermediário e tem intermediário. O Rubens Gomes, que também está sendo investigado pelo que ele falou. O Rubão disse que colocaram o crime organizado dentro do clube. Só que uma coisa é falar. Agora vai ter que provar. Baseado em quê que tem crime organizado? Quem colocou o crime organizado? Então, são essas as denúncias. Jogador da base, por que tem 40 contratações na base? Tudo isso mas a questão é política. Quando tem maioria política, eles arrumam um motivo legal. O motivo legal você arruma depois. É que nem a Dilma, inventaram uma pedalada lá. Se você perder a questão política, você arruma um motivo. Muito bem. O que você acha, Bernardo? Bom, o Corinthians é um caos administrativamente, concordo com o Vitor, né? Muito mais uma questão política do que qualquer outra coisa. Ele perde a sustentação política à medida que o grupo que o elege, que o Vitor já explicou muito bem isso aqui, né? Que não era necessariamente um grupo monolítico, né? Era uma coisa muito fragmentada, né? E aí, quando ascende ao poder, vai
brigando, né, vai causando problemas ali com essa instituição que o elege, mas não era muito estabelecida, né, e vai perdendo apoio, sustentação, e isso pode culminar com o impeachment. Fala, Gustavinho. A situação no Corinthians está complicada já há muito tempo. Tem problema político já antes do Augusto Melo se tornar o presidente do clube. Mas aí existem vários erros, várias falhas aí do Augusto e com certeza tem muita gente brava com ele lá dentro. É uma briga unicamente pelo poder, Cacá. É uma briga por poder que acontece ali, tanto é que muitas das coisas que vazou pra gente aqui, que vazaram pra gente, eram coisas que vazaram de pessoas próximas, ligadas ao Augusto, e que depois racharam com ele e trouxeram à tona vários problemas internos do clube. Então, essa situação aí deve se prolongar, vai se arrastar ainda, mas eu acho que o Augusto vai seguir na presidência. Da administração Acho que antiga, ele não do chega no Duílio, as contas todas bateram direitinho, foram aprovadas. Foram aprovadas, tá tudo certo. foram aprovadas porque acontece o seguinte, a questão é política. A renovação e transparência em nenhum momento da sua gestão perdeu a maioria política. Quem tem a maioria aprova. Se o Augusto cair, é o Tuminha que assume? Não. Se o Augusto cair, o primeiro vice, que é o Osmar Stabile, ele assume e tem até um mês para chamar a eleição. Entendi. Indireta, né? Como Direto, você do explicou. conselho. E aí a eleição é no conselho. E numa, Um dos conselheiros... e numa situação que aflige diretamente, interfere diretamente no time. Com certeza. Porque assim, é uma barca com água entrando por todos assim, os lados. Claro. O Corinthians, quando o Augusto foi eleito presidente, eu tinha certeza que ele ia ser eleito cobrindo ali, conhecendo o clube, me surpreendeu o tamanho da vitória. Eu chutava 60%, 65%, ele ganhou com 80% dos votos. Era muito claro que quem não era uma união. Foram 10 pessoas diferentes, 10 grupos diferentes que apoiou sem união nenhuma, tanto que estourou no que estourou. Só que no clube, ele sempre foi popular, muito antes de ser conhecido. Ele frequenta o clube, é diferente do Willian, que não era, o Duílio e o Roberto André nunca frequentaram o clube. O André Negão, que perdeu a eleição para ele, e o Augusto são pessoas do clube. Eles estão o dia inteiro no clube, andam no clube há anos, são conhecidos no clube. E assim, essa crítica que tem na torcida, absurdo, não sei o quê, vai de... No associado, que é um mundo à parte, é o mundo da bote, é o mundo do tamboré, é o mundo da piscina tá quente, é o mundo do estacionamento tá barato, o Augusto ainda é popular. Então, eu tenho dúvidas se a eleição fosse... Se hoje vai para o sócio, se ele cai. E as pessoas que querem a caída dele também têm dúvida. Então, na verdade, eles estão desgastando. Por que ainda não votaram? Assim, quem está preocupado com o Corinthians é quem torce para o Corinthians. Essas pessoas, nenhuma delas estão preocupadas com o Corinthians. Um quer sangrar o outro quer se manter no poder. Enquanto isso, o Corinthians vai lá, Deus dará. Deus dará.